A noção de mecanismos de defesa ocupa um lugar central na teoria psicanalítica desde os primórdios da obra freudiana. O termo defesa aparece explicitamente em 1894, no texto As Neuropsicoses de Defesa, Freud, 1894, quando Freud procura descrever o modo como o eu luta contra representações e afetos que lhe são insuportáveis. A defesa surge, então, como operação psíquica voltada à proteção do eu diante de ideias, lembranças ou impulsos que produzem sofrimento. Nos primeiros desenvolvimentos teóricos, especialmente no contexto da chamada teoria do trauma e da primeira tópica, aquela que distingue consciente, pré-consciente e inconsciente, Freud enfatiza sobretudo a repressão. Em textos como Recalque, Freud, 1915, o recalque é descrito como o mecanismo fundamental pelo qual certas representações são afastadas da consciência e mantidas no inconsciente. Durante um período, Freud chegou a utilizar o termo repressão quase como sinônimo de defesa, dada sua centralidade na formação das neuroses. Entretanto, ao longo da evolução de sua obra, Freud amplia essa concepção. Com a formulação da segunda tópica em O Ego e o Id, Freud, 1923, a vida psíquica passa a ser compreendida como dinâmica entre id, ego e superego. Nesse novo enquadramento estrutural, os mecanismos de defesa são concebidos como operações do ego. O ego, situado entre as exigências pulsionais do id, as imposições do superego e as demandas da realidade externa, necessita de recursos para administrar conflitos. Assim, os mecanismos de defesa não são fenômenos patológicos em si. Eles constituem processos universais e estruturais da vida psíquica. Todo sujeito, ao longo de sua existência, mobiliza defesas para lidar com angústia, culpa, frustração ou conflitos internos. A função primordial dessas defesas é reduzir a tensão psíquica, proteger o ego de experiências que poderiam ser excessivamente desorganizadoras. Em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud, 1926, Freud demonstra que a angústia atua como sinal de perigo. Diante desse sinal, o ego aciona mecanismos defensivos para evitar que a situação se torne traumática. A defesa, portanto, está intimamente ligada à economia da angústia. Ela visa manter afastado da consciência aquilo que produz desprazer intenso. É importante destacar que esses processos são, em grande medida, inconscientes. O sujeito não decide deliberadamente recalcar, negar ou deslocar um conteúdo. As defesas operam de modo automático, estruturando a forma como o sujeito percebe a si mesmo e o mundo. A consciência, nesse sentido, recebe apenas o resultado final dessas operações. Posteriormente, Anna Freud sistematiza e amplia a teoria dos mecanismos de defesa em O Ego e os Mecanismos de Defesa, 1936, organizando e descrevendo diferentes modalidades defensivas. Embora Freud pai tenha introduzido o conceito, foi Anna Freud quem dedicou especial atenção à sua classificação e ao estudo de sua função no desenvolvimento infantil e na clínica. Do ponto de vista clínico, compreender os mecanismos de defesa significa compreender como o ego tenta manter seu equilíbrio diante de conflitos pulsionais e exigências externas. Eles podem proteger, mas também podem limitar o sujeito, especialmente quando se tornam rígidos ou excessivamente predominantes. Portanto, falar em mecanismos de defesa não é falar apenas de patologia, mas da própria estrutura do funcionamento psíquico. A defesa é constitutiva da subjetividade. Ela permite ao sujeito suportar conflitos, mas também pode impedir o enfrentamento direto de determinadas experiências. Entender o que são as defesas é compreender como o ego se organiza para sobreviver psíquica e emocionalmente. A psicanálise não visa eliminar as defesas, mas torná-las reconhecíveis, flexibilizáveis e menos determinantes na vida do sujeito. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta.
O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência,